Olá, amigos e amigas da fotografia, tudo bem? Eu não sei se vocês são fotógrafos ou fotógrafas, mas eu sei que vocês estão aqui, porque assim como eu, vocês são apaixonados por fotografia. E eu tenho certeza que vocês vão adorar o papo hoje. Normalmente a gente recebe aqui fotógrafos que têm uma relevância interessante assim, para a fotografia da cidade, do estado, e muitos dos entrevistados que passaram por aqui foram nossos alunos e a gente tem a honra e o orgulho de ostentar isso. Mas hoje eu vou ostentar que eu estou trazendo o meu professor aqui, Matheus Sá. Meu irmão, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Galera, eu vou conversar hoje com uma das figuras mais importantes para a fotografia de Pernambuco. Aí vocês vão entender por que no decorrer do programa. Eu também não posso deixar de lembrar você de curtir esse vídeo, de compartilhar, se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações. Isso ajuda muito o canal a crescer. Matheus, meu irmão, porra, que honra receber você aqui, cara. Tá passeando por Recife? Minha. Passeando aí por Recife? É, cara, atualmente eu tô morando na Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, né, desde janeiro de 2020, quando logo depois começou a pandemia. E aí vim agora passar Natal, Ano Novo, acabei ficando mais alguns dias. Ainda bem, né? Que aí deu pra gente se encontrar e conversar. Satisfação aí pelo convite. Felicidade é nossa. Eu quero começar, Matheus, com uma pergunta, que na verdade não é uma pergunta, é na verdade um pedido de um depoimento, porque a gente tá tentando criar aqui um inventário da história da fotografia pernambucana, narrada pelos próprios personagens que fazem essa história acontecer. E inevitavelmente eu tenho que perguntar para você como é que a fotografia entrou na sua vida, cara. Como foi que tu começou? Muito bem, é uma história de infância. Meu pai, ele era arquiteto, escultor, decorador e gostava muito de fotografia, então ele estava sempre fotografando as próprias casas e prédios sendo construídos, as esculturas, enfim, e a família, né, os filhos e tal. E ele gostava muito de fazer pra gente, eu tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo, projeções de slide, né, que é com cromo, muita gente hoje nem sabe o que é isso, né, que é uma película que tinha o positivo já na película e que você botava num projetor, tem uma luz ali e projetava isso como uma telinha de cinema. E ele fazia muito isso pra gente. Então era um momento mágico, porque era como se fosse um cinema dentro de casa. E aquilo sempre me impressionou muito e ficou guardado na memória, né? Esse universo da arte, né, eu sempre estava, porque era um universo dele, assim. Boa parte do ciclo de amizades era de artistas e tal. Então eu comecei a fazer um curso de pintura, isso em 96, 97. E num belo dia assim, eu tava assistindo o NETV na época, e aparece uma figura fundamental na minha história, que é a Gleide Selma. É uma fotógrafa e produtora cultural daqui de Pernambuco, e que tinha na época o Observatório Arte Fotográfica,
que foi a primeira galeria de fotografia do Nordeste. Era no Recife Antigo, antes do Recife Antigo ser reformado. Cara, que Então, interessante. e além dela ter uma galeria, ela também era uma ONG, então ela também promovia projetos. E aí todos na fotografia, né? Então nessa postagem, ó, pensando na internet, nessa matéria lá na televisão, ela convidava para a abertura da galeria e ela já anunciava o primeiro curso do espaço, porque além de ser uma galeria, como eu já falei, era uma instituição, tinha laboratório, tinha tudo assim. E aí eu vendo aquilo, foi um encanto assim, né? Rapaz, vou fazer isso aí. Aí dito e feito, fui lá, me inscrevi, fiz o curso e aí foi amor à primeira vista, né? Isso foi em meados de 97, no final de 97, por aí. Na época tu tinha que faixa etária? Vixe, aí tem que fazer conta. Tá com quantos anos hoje, cara? Tô com 47. Tá um menino ainda, né? Então. Cara, eu lembro, aí tu contando esse teu início de história com a fotografia, eu lembro que um dos teus trabalhos era um trabalho que tu projetava os slides, não sei se slides, mas os negativos, as fotos do acervo da tua própria família. Eu acho que era o antes de ontem, ontem e hoje. Antes de ontem e hoje foi um projeto que deu origem a uma exposição e que englobava várias séries fotográficas. Essa série que você está falando da família é Minha Vida Como Num Filme. É o título da série. Sim. O Antes de Ontem e Hoje foi a exposição. E aí E diga-se de passagem, cara, eu lembro que rolou no Cinema São Luís. Exatamente. Eu lembro de ter visto umas imagens do trabalho, não tipo estava lá. Off, né? Cara, que sensacional, bicho. Foi aí tu falou especial. Dessa história dos slides, de repente Exatamente. Uma coisa vai repercutindo na de certeza, frente, né? O nosso inconsciente é muito especial, né? Ele vai soltando coisas pra gente, pistas, né? Ao longo da vida. E quem tá atento a essas coisas vai captando e vai trazendo, né, pro dia a dia, né? Então a gente conseguiu a liberação lá do São Luís e eu levei para lá acervo, né, do dia do casamento do meu pai e da minha mãe, alguns momentos da vida assim, e projetei na tela do cinema como um filme mesmo e fui fotografando a tela, né? Com aqueles vitrais ao lado assim, tal. Muito lindo aqui. E isso deu origem a essa série, Minha Vida Como Num Filme. Tem um pedaço pra gente ver lá no teu site? A gente consegue ver uma parte desse trabalho ainda em algum lugar? Então, o meu site, ele na verdade já está no ar, mas ele está sendo finalizado ainda. Eu ainda estou subindo os materiais, porque foi agora recente que eu comecei a fazer esse site. Mas ele já está no ar, já dá pra ver alguma coisa. Mas esse trabalho específico não tá lá ainda. Não tá, mas vai chegar lá. Vai chegar lá. A galera que tá assistindo a gente nesse momento provavelmente já vai ver o endereço do teu site aqui e vai poder acessar lá para. Legal. Vamos deixar o link na descrição do vídeo também. Isso. E as coisas tô colocando algum, né? Especificamente o Antes de Ontem e Hoje, que é composto por algumas séries, e essa é uma das séries, esse trabalho como um todo ainda não tá lá. Mas na sequência vai estar lá tanto essa série como as outras séries que compõem esse trabalho. Legal. Uma coisa que a gente sempre divide com os alunos da gente aqui na Escola Pernambucana de Fotografia, Matheus, é a respeito da importância que a fotografia tem no sentido de contar a história dos indivíduos. Todas as histórias são importantes. Aí, para reforçar esse discurso, a gente usa muito o exemplo desses teus trabalhos, onde você se coloca como protagonista, você e a sua família, dentro de um trabalho que é um trabalho autoral, que circula em exposição, que vira livro. Então isso faz com que as pessoas enxerguem a própria vida também como um assunto a ser fotografado, e isso eu acho muito bacana. De onde é que vem essa tua inquietação com o próprio seio da tua família? Lógico, provavelmente você teve uma infância aí regada de muitas influências boas, como você citou do seu pai, mas é isso mesmo? O discurso tá certo? Então, veja, tem duas formas da gente estar presente nas nossas imagens. A gente pode estar presente nas nossas imagens fisicamente, né? Autorretratos ou fotografando a própria família, o ambiente da moradia, né? E etc, etc. Mas, no meu ponto de vista, todas as fotos que eu faço, eu estou ali, sou eu ali.
Também, porque é uma soma de coisas, né? Então, você imagine um cara que vai fotografar a guerra, uma coisa extrema. Mais ainda o cara tá ali, porque não é qualquer pessoa que vai decidir sair da sua residência e ir pra dentro de uma guerra, fotografar uma guerra. Alguma coisa, aquele universo, tá diretamente ligado à pessoa. Não é simplesmente, eu vou ali ganhar um dinheiro, aí vou pra dentro de uma guerra, fotografar uma guerra. Só tô dando um exemplo extremo pra gente perceber que tudo que a gente fotografa tá diretamente ligado com a gente, de uma forma mais direta, clara e objetiva às vezes, e até com uma presença física, em outros momentos de forma indireta e às vezes inconsciente, que lá na frente a gente vai descobrir os porquês. Identificar o significado daquilo, né? O meu primeiro livro foi o Luz do Litoral, né? Eu fotografei de 2000 a 2004 e em 2005 eu lancei esse livro. E esse livro é um percurso que eu fiz na época, minha namorada, né, minha esposa, hoje em dia, e a gente fez andando todo o litoral de Pernambuco, andando em acampando, e depois Fernando de Noronha. A gente passou 40 dias lá na ilha, fazendo a ilha toda e tal, também andando. Acordava às 5 da manhã, voltava às 6 da noite. E aí, com o passar do tempo, lá na frente, as fichas começaram a cair e eu comecei a compreender o que é que... Por que eu fui atraído até aquelas comunidades, porque o projeto registrou as comunidades nativas do litoral pernambucano, não era ir fotografar só a paisagem do litoral, mas era especificamente as comunidades nativas do litoral de Pernambuco. E a relação das pessoas com o meio ambiente, que eu acho que é o mote principal do teu trabalho. Está diretamente ligado. Então, lá na frente, anos depois, eu fui me dar conta de que aquilo, na verdade, era um ambiente comum para mim e era o meu ambiente. Então não foi à toa que eu fui fazer aquilo. Quando eu tinha, a partir de 3 anos de idade, minha avó morava quase dentro d'água, assim, na beira-mar de Olinda, quase dentro d'água, porque quando dava maré alta, batia nas pedras e molhava o telhado da casa dela, o restinho das ondas, assim. E os vizinhos, quase todos eram pescadores. Ou pescador que saía no barco, ou pescador de linha, assim, na pedra, ou mergulhador. E uma família bem tradicional ali de Olinda, que era colada com a casa dela, um dos filhos me levava aqui no pescoço, quando eu tinha 3 anos, para ir pescar com ele. Lá, quando a maré secava, semana de lua, ia lá para dentro dos corais, pescava. A tua conexão com o mar começou de criança. Era uma memória já desde 3 anos de idade, tanto da convivência com o litoral, com o mar, como da pesca em si, que é a atividade, a grande atividade, a principal atividade dessas comunidades, né, tradicionais do litoral. Então tá tudo interligado, cara. Não tem como eu dizer, só quando eu apareço na foto, ou só quando eu fotografo minha casa, meus filhos, minha família, é que aquilo é um trabalho onde... Você acaba sendo protagonista sempre, né? Sempre, cara. Aí, Matheus, eu tenho já uma inquietação sobre a definição do que é um ensaio fotográfico, e a gente sempre tenta discutir isso em sala de aula, porque existe uma cultura, assim, existe na verdade uma percepção popular de que ensaio fotográfico é um modelo posando, com luz, maquiagem, dentro de um estúdio fotográfico. A gente sabe que é isso, mas é muito mais do que isso também. Se a gente pudesse dar uma definição, pelo menos superficial, do que é um ensaio fotográfico para trazer luz para as pessoas que estão assistindo a gente, até para que as pessoas entendam o desdobramento disso que sai da cabeça da gente, como é que tu definiria o que é um ensaio fotográfico? Certo. Veja, as palavras, elas... Eu vou, inclusive, complementar a pergunta. Eu queria na verdade, que a gente discutisse sobre o que é um ensaio fotográfico e como é que ele nasce dentro do coração ou da cabeça da gente. Como é que funciona isso, pelo menos dentro do teu processo? Legal. As palavras, elas têm o significado do dicionário e elas vão adquirindo diversos significados com o uso da palavra, né? A vivência de um grupo da sociedade em relação àquelas palavras. Então, quando você diz, ensaio fotográfico, muita gente já imagina maquiagem, blá, blá, porque no universo da fotografia comercial, é esse o significado dessa palavra.
né? Vamos fazer um ensaio fotográfico da noiva, vamos fazer um ensaio fotográfico da grávida, e etc, etc. E aí automaticamente a gente cria uma imagem mental que está ligada a isso, né? Mas, mas existem outros significados. O que eu posso trazer é porque, obviamente que eu estou muito longe de ser dono da verdade, então eu vou trazer aqui a forma como eu vivencio essa palavra, né? Porque eu acho que fica mais coerente, né? Para mim mesmo. Então, para mim, esse universo do ensaio, ele é uma coisa muito intimista, né? Ele nasce, como você perguntou também, ele nasce de questões, na maioria das vezes, a princípio, inconsciente. Então ele vem como um lampejo assim, de inspiração, ou de alguma coisa, ou situação, ou região que eu estou circulando e vivenciando naquele momento. Alguma emoção forte que eu tive por algum motivo. Então, todas essas, ou o nascimento de um filho, por exemplo, quando nasceu meu primeiro filho, deu origem a alguns trabalhos. Então, todo esse universo mexe com a gente, faz a gente vibrar em determinadas coisas, e isso acaba gerando sentido. É como se as coisas passassem a brilhar, determinadas coisas passassem a brilhar mais para o nosso olhar. E a gente acaba sendo atraído para isso. Quando isso acontece, agora claro, às vezes também pode vir de forma mais objetiva. Eu traçar um plano anteriormente e executar esse plano, mas no meu caso isso é raridade. De qualquer forma, o plano ele vem a partir de uma inspiração. Também não deixa de ser. De uma ideia. Exato. Eu só estou diferenciando porque quando eu traço o plano, eu já vou executar ele a partir do que eu tracei. E da outra forma, eu começo a fazer, e aí eu vou percebendo no segundo momento o que eu estou fazendo. Você começa sem saber que está começando um trabalho. Né? Quando você olha para trás, você entende que as coisas estão conectadas ali. Exatamente. E quando eu começo a perceber, aí eu começo a jogar objetividade naquilo. A partir do momento que eu passei a perceber. Quando eu jogo uma objetividade naquilo, não quer dizer que a sensibilidade foi-se embora, né? E a inspiração, ela continua. Você começa a fazer de propósito, ou com propósito. Com propósito. Então, aí aquilo vai ficando mais, digamos, organizado. E aí eu vou traço um caminho e vou percorrendo esse caminho e concluindo etapas, não é? Então, para mim, o ensaio ele tem um começo, um meio e o fim, que não precisa necessariamente ser cronológico, né? Às vezes o fim veio primeiro, depois veio o começo, depois veio o meio. Cara, o cinema se comunica assim com a gente também. Muito assim, né? Em algumas obras. Então não precisa necessariamente ter uma cronologia no primeiro momento. E ele é parte da minha vida, é uma vivência. Porque você imagine, se eu levo 4 anos, vou voltar ao exemplo do Luz do Litoral, né? Eu passo 4 anos fazendo aquilo. O que é que isso significa? Significa que durante 4 anos eu estou vivendo aquilo. Em vez de eu estar, sei lá, indo visitar um amigo e tomar um banho de piscina na casa do amigo, ou sei lá o quê, eu estou fazendo aquelas imagens. Quando eu estou fazendo aquelas imagens, eu estou conhecendo pessoas, eu estou conhecendo lugares, eu estou aprendendo um tanto de coisa nova. Então, aquilo é o meu dia a dia, é a minha vivência, é o ganho de experiência pessoal. Então, aquilo aquilo é minha vida. Se eu digo, pegue meus trabalhos aí, coloque na lista, faça uma linha do tempo, você vai me conhecer um pouquinho, porque você vai ver em cada tempo dessa linha do tempo o que é que eu estava fazendo na minha vida. Né? Isso está nítido. Você vai pegar lá, sei lá, de 2000 a 2004, Luz do Litoral, não tinha filho, não era casado, era um tipo de experiência no decorrer da vida. Aí você pega o Eu por Ele, Ele por Mim, que já é 2000 e... Já entra teu filho na história. 2009, né? Já é meu filho me fotografando, ele quando tinha 3 anos, e eu fotografando ele. Então é uma outra fase da vida. Aquilo ali demonstra, né? Quem não me conhece vai olhar assim e vai dizer, agora ele tem casa, provavelmente, né? Podia ser separado também, mas provavelmente tem uma casa, tem um filho, já está vivendo uma outra realidade, que é a realidade familiar, e assim por diante. E o portal é o elemento de conexão entre vocês dois, que eu vi que nesse trabalho do Eu por Ele, Ele por Mim,
tem sempre uma foto no meio que compõe ali um tríptico, né? Exatamente. São 3 imagens, né, que formam um tríptico. Quando a gente está fazendo um díptico, um tríptico, um políptico, na verdade, cada imagem já não é mais ela. Ela é uma outra coisa quando ela está em conjunto com as demais. Então, o tríptico são 3 imagens que adquirem um novo significado por estarem juntas. Ela não é mais a da esquerda, a do meio e a da direita. Ela é uma só, composta por outras 3. Então, nesse caso, ele me fotografava no dia a dia, no cotidiano, eu fotografava ele. Só que na hora que eu fui montar isso, eu senti um vazio. Eu disse, não é apenas isso aqui. Tá bacana e tudo, mas tem alguma coisa que tá faltando, porque como é que é esse universo, né, entre o pai e o filho? É simplesmente o pai e o filho, né? O que é que está entre essa relação? Então, todas essas questões da espiritualidade, todas essas questões da ancestralidade, do tempo, elas começaram a bater, né? Nesse meu universo filosófico em torno do trabalho. Então, num determinado momento, eu percebi que estava faltando uma chave, que era um elo de ligação que trazia exatamente essa questão do tempo, da ancestralidade e espiritualidade. Tu é um cara ligado às questões extraordinárias do espírito? Tu é um cara religioso? Então, eu sei que você tem alguns trabalhos muito interessantes sobre as religiões de matriz africana e um trabalho com os chucurus também. Fala um pouquinho, Matheus, como é a tua conexão com esse tema que é tão recorrente no teu trabalho? Eu acho que traria também luz e justificaria a presença do tema de forma tão recorrente na tua carreira. Sim, é o que eu acabei de dizer, né? Eu quero ainda reformular e complementar a pergunta, porque o que eu quero saber, na verdade, é se você é um observador desconectado daquilo ou se você é parte integrante daquelas crenças e das práticas. Massa. Eu vou só voltar um pouquinho para complementar a história do ensaio, mas bem rapidinho. Não, vai lá, para não ficar aberto. Aí, somando ao que eu já falei, o que é que define que um ensaio foi composto, no meu ponto de vista? É quando todas as vivências, todos os acontecimentos ao longo daquele tempo, no caso do Luz Litoral, 4 anos, se começam a dialogar, a fazer sentido estando lado a lado. É exatamente nesse momento que a gente pega não sei quantas mil imagens, olha para elas e diz, ok, daqui essas 100 é que vão contar a história. Por que de milhares de imagens essas 100 vão contar a história? Tô chutando números, tá? Não quer dizer que o Luz Litoral tem 100 imagens, não. Mas por que essas 100 vão contar a história? Porque uma ao lado da outra, uma antes, uma depois, uma à direita, uma acima, uma abaixo, em conjunto, vão transmitir para quem está olhando, para o espectador, a essência daquela vivência, a essência daquele sentimento, a essência daquela percepção. Toda a vivência de conhecer pessoas, né, de construir amizades, afetos, aprendizados, conhecer lugares, vivenciar lugares, vai estar, todas essas experiências vão estar concentradas e condensadas naquelas 100 imagens. E se eu colocasse aquelas milhares, possivelmente eu não conseguiria transmitir a essência. Eu iria pulverizar e talvez desviar a atenção do que realmente eu gostaria que o espectador percebesse. Aí o filtro da curadoria é muito importante, talvez, para fazer com que esse trabalho ele faça mais sentido, ou pelo menos que a comunicação seja mais eficiente. Exatamente. Né? O universo da curadoria, e que eu sempre chamei de edição, né? Depois que surgiu essa nova palavra, essa nova assim, já tem muito tempo. Não, então, edição curadoria. É o processo de escolha, né? Exatamente. E curadoria também. Que o pessoal também confunde, né? Fala edição como se estivesse falando tratamento de imagem. Mas enfim, aí é o dicionário da fotografia. Aqui a gente ensina o abecedário corretamente, hein, galera? Edição está associada ao processo de escolha, assim como é a curadoria. Exatamente. Então é isso, né? Quando eu chego num conjunto que transmite a essência, no meu ponto de vista, eu cheguei no meu ensaio fotográfico.
Aí, indo para essa segunda parte, que também está diretamente ligada ao que eu já falei. A minha fotografia sou eu sou a minha fotografia. Se eu pego tudo que eu já fiz e coloco numa linha do tempo, só repetindo o que eu já falei, você vai me conhecer. Você vai conhecer um pouco, claro, né, de quem é Matheus. Porque eu não me relaciono nunca na minha fotografia, a não ser que seja uma coisa estritamente comercial, porque a gente, obviamente, faz coisas para pagar as contas, que todo mundo tem conta para pagar, né? Ainda mais quando tem 3 filhos. Então, a gente faz. Mas, de uma forma geral, principalmente no meu trabalho artístico, autoral, eu não me envolvo em nada que não esteja diretamente ligado à minha vida. Boa. Diretamente ligado à forma como eu acredito a vida, o universo, tudo. Então, se você encontra na minha produção coisas que estão ligadas a determinados segmentos, aí você citou religiões de matriz africana, os povos indígenas que também têm o seu aspecto religioso muito forte, e etc, etc, é porque isso faz parte da minha vida. Não é simplesmente porque eu achei bonito, você não é um interessante. Observador de Exatamente. fora, né? Você está realmente conectado com aquilo Diretamente pessoalmente, ligado. né, cara? Isso é muito bom, muito interessante. Eu vivencio a vida com uma máquina no pescoço. E aí a minha vida ela vai sendo registrada através dos trabalhos que eu desenvolvo. Aí, mais uma vez, Matheus, eu queria reforçar que essa tua condução do teu trabalho, ela serve pra gente como um referencial, porque a gente recebe muitos alunos aqui na escola, eles são desafiados a fotografarem um ensaio fotográfico para apresentar no final do curso. E muitos deles, eles chegam assim com uma frustração que, assim, não vou poder fazer porque eu tenho que ficar em casa cuidando da minha filha o dia todo, ou eu tenho um compromisso na igreja, eu não vou conseguir fazer. Fotografe o seu compromisso na igreja, fotografe a sua filha em casa, a sua rotina com ela, porque isso também é assunto, e todas as histórias são assuntos importantes e interessantes. Então você pode também ser o protagonista de uma história que você conta com a sua fotografia. E aí, ouvir você, cara, descrevendo como é o seu trabalho, eu acho que só reforça essa percepção que a gente tem sobre as possibilidades que a gente tem de olhar ao redor e ver assunto para fotografar. Eu acho que isso é muito encorajador, é muito inspirador, cara. Cara, tem um fotógrafo que infelizmente eu já tentei aqui lembrar o nome dele, mas não lembrei, que ele dizia o seguinte: me tranque durante 1 hora num banheiro que eu saio com um novo trabalho quando abrir a porta. Porque é isso, cara, né? A gente sempre não, né? Mas muitas vezes a gente acha que só ali do outro lado é que a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Mas aquela alguma coisa pode estar dentro de um banheiro, cara, que você fica trancado 1 hora. Então, é tudo uma questão de você parar para tentar perceber o que é que faz sentido para você naquela sua fase de vida. Por que naquela sua fase de vida? Porque numa outra fase já vão ser outras coisas que vão fazer sentido. Não é? Eu tento, no decorrer da minha vida, a cada dia ser um pouco melhor. Não é fácil, não é mágica, muitas vezes a gente nem consegue, muitas vezes a gente faz besteiras que não precisaria nem estar fazendo mais, mas a gente tenta tá cada dia melhor, diferente, né? Diferente no sentido de melhorar, né? Então é isso, a cada fase de vida, se a gente se dá a oportunidade de entrar em contato com a gente mesmo, as coisas vão ficando mais claras diante da gente. Eu também tiro e vivencio a fotografia muito como uma ferramenta de autoconhecimento, né? Uma ferramenta que me proporcionou ao longo da vida, né? Eu passei a fotografar de 97 para cá. Então a fotografia ela foi vencendo para mim uma ferramenta de eu me conhecer. E para eu me conhecer, eu preciso conhecer o outro. Para eu me conhecer, eu preciso conhecer os lugares. Conhece a ti mesmo deveria ser um mandamento bíblico, né? Conhece a ti mesmo e conhecerás o universo. Exatamente. Então, e essa frase ela tem vários níveis de compreensão. Quanto mais você mergulhar nessa frase, você vai chegando na essência dela. Ela tem vários níveis de compreensão. E a fotografia, para mim, serviu como um elo, já que você trouxe essa frase,
de compreensão dessa frase, né? Então, muitas coisas que eu achava que estava indo lá no começo fotografar só porque eu achava interessante, ou só porque na época eu pensava, né? Só porque é algo da nossa cultura e eu quero registrar a nossa cultura. Anos depois é que eu fui entender o porquê eu estava naquele lugar, o porquê eu dediquei tanto tempo àquele lugar, àquelas pessoas. Porque as fichas, elas, no entendimento das coisas, eles não acontecem todos ao mesmo tempo, no aqui e agora. Muitas coisas a gente vivencia hoje e só vai entender daqui a 2 anos, 3 anos, 10 anos. Né? Muitas vezes a gente nem consegue compreender, vai precisar de outras vidas para compreender. Então, é isso, é um processo, no meu ponto de vista, natural. A fotografia é um espelho para você. Você olha para o seu trabalho, você se enxerga nele, e se enxergando em alguma coisa, você conhece a si muito melhor do que se você estiver ignorando essa sua trajetória, né? Sim, para mim, vivência. Para mim sim. Eu não sei se eu, assim, em termos de conceito, de chegar e dizer assim, a fotografia é um espelho, eu não gosto muito. Agora, se eu for falar na minha fotografia, nesse sentido que você trouxe agora, se eu paro para olhar para os meus trabalhos e eu me vejo, sim. Com certeza, absoluta. Eu digo isso... É um pensamento interessante. Eu digo isso porque cada pessoa é uma pessoa. Isso que eu tô falando aqui, eu tô falando da minha vivência. De certeza, cada pessoa que você convidou aqui, que você vai convidar, vai trazer a sua forma de perceber isso tudo. E isso é que é o mágico, né? A pluralidade é a magia, né? É que é o forte e o interessante que faz as coisas e que faz ter sentido, por exemplo, esse seu podcast, esse seu programa. Porque se fosse uma pasteurização, depois do terceiro já não tinha mais graça, né? Acabou-se, né? Acabou-se. Então isso é que é o rico da história. Estamos indo pro 20º. Olha aí que legal. E essa é a riqueza da coisa, né? Essa é a riqueza. Interessante. Cara, eu vejo o teu trabalho, ele sendo uma reprodução de quem você é. Isso é muito claro quando você lê o seu acervo, o seu portfólio. E eu imagino que você defender que a sua vida sob o seu próprio ponto de vista, ele é também uma expressão artística, e fazer com que isso de alguma forma pague suas contas não deve ser uma tarefa também muito fácil. Como é que se vive dessa fotografia autoral, documental, que tu tem defendido e produzido com tanta excelência na tua carreira, cara? Como é que vive de fotografia? Então, com essa fotografia? É complexo, né? Quando eu comecei a já trabalhar na fotografia, ainda era uma fase em Pernambuco que você ou fazia fotografia de eventos, casamento, batizado, 15 anos, ou você trabalhava nos jornais. Era basicamente os dois segmentos que existiam. Nos jornais você poderia ser laboratorista, você poderia ser fotógrafo, você poderia ser editor e assistente de edição, né? Mas basicamente existia isso. Sendo assim, a grande maioria dos meus amigos, como não trabalhavam na área de eventos, trabalhavam nos jornais. E eu fui ainda trabalhar no jornal, passei 7 meses. E nesses 7 meses, eu percebi que aquela não era a minha história. Então, eu pedi demissão, na época, exatamente para começar a fazer o Luz do Litoral. Então, quando eu pedi demissão, no mês seguinte, provavelmente isso, acho que nem foi mais do que isso, eu já estava caminhando. Literalmente caminhando e acampando no litoral de Pernambuco e iniciando esse trabalho que foi feito durante 4 anos. E que vira livro em seguida. E que vira livro. Agora, obviamente, se eu peço demissão do trabalho, eu vou ter que ter uma outra fonte de renda para pagar minhas contas. As minhas contas ainda eram poucas, porque na época eu ainda morava na casa da minha mãe. Então, né, meu custo de vida era bem menor, né, do que atualmente. Mas já existia, obviamente. Então, isso foi um desafio. E, ao mesmo tempo, foi maravilhoso. Porque nessa época, que é minha esposa, a Carla Maldonado, ela já atuava numa ONG, o Coletivo Mulher Vida. Então, eu já vivenciava, né, o cotidiano de uma pessoa que atuava em projetos sociais.
E percebi que ali poderia ser um outro universo que a fotografia podia se fazer presente profissionalmente para mim. E essa pergunta, Matheus, ela é estratégica porque a gente sente a necessidade, aí a gente que está na frente na sala de aula, de fazer com que as pessoas entendam, que os nossos alunos entendam que existe uma fotografia comercial que vai pagar suas contas, mas existe também um outro caminho da fotografia autoral que também tem muito valor e que pode sim ser uma alternativa para você Exatamente. construir um... Exatamente. E aí nesse momento, o que é que eu faço? Eu começo a dar cursos de fotografia em projetos sociais. Então eu estou atuando com a fotografia, mas não com um clique fotográfico. Eu estou trabalhando com a fotografia. Então eu passo a ministrar oficinas nesses projetos sociais, passo a escrever projetos para editais e para instituições financiadoras, em parceria com essa ONG, a princípio, o Coletivo Mulher Vida, depois se desdobrou para várias outras. Inclusive, mais lá na frente, a gente abriu a nossa própria ONG, junto com... Queria que a gente falasse um pouco também sobre esse trabalho, que eu acho que tem o Fotolibras aí, tem uma outra ONG que eu não estou lembrando o nome agora. A Gema. Que é porque Gema, o Gema já é fruto do Fotolibras. Inicia com Fotolibras e depois chega no Pronto, Gema. Depois vamos falar um pouquinho sobre esses... Então, todo esse universo, ele aparece na minha vida e passa a ser a possibilidade de eu ter ganho financeiro para pagar minhas contas com a fotografia e possibilitar que uma outra vertente da fotografia continue existindo na minha vida, que é a vertente da fotografia dos meus trabalhos autorais. E aí, num segundo passo, esses trabalhos autorais, que só faziam com que eu gastasse o dinheiro que eu ganhava e não que eu recebesse por ele, passa a também me dar um retorno financeiro. A partir do momento que eu passo a escrever projetos para os editais, passo a estudar essa coisa de projetos, quais são os editais, como é que eu devo, né, escrever para um, escrever para outros, os formatos e etc, etc. E passo a conseguir aprovar projetos para poder executar os meus trabalhos autorais. Porque eles custam, né, grana e eu não tinha recursos próprios. E os recursos próprios que eu adquiria com a própria fotografia eram para pagar as contas, as outras contas. Então eu tinha que somar a esses, né, recursos que entravam, recursos específicos para o trabalho autoral. Então foram os editais que existem até hoje, que estão aí para a gente, porque o dinheiro é nosso, porque Isso. são frutos de impostos. Eu acho que vale a pena a gente dar um reforço nesse discurso, Matheus, porque as pessoas também que estão assistindo a gente talvez não saibam que existem leis que incentivam a produção cultural no país, no estado, na cidade, e que é o nosso dinheiro sendo aplicado para a produção cultural e para a escrita da nossa própria história. Exatamente. Então, eu acho que é um caminho possível de ser observado assim como uma alternativa de trabalho mesmo, e o teu depoimento, o teu discurso ajuda a gente também no reforço dessa ideia. Exato, porque o que é que eu fiz, né? Como eu não queria estar no jornal, como eu não queria estar fazendo eventos, e nem estar diretamente ligado a uma fotografia muito comercial de estúdio, eu tive que ir estudando no universo da fotografia quais segmentos eu me identificava. E aí, sendo assim, eu comecei a perceber que a fotografia é muito ampla. Ela está presente em muitos segmentos. Hoje em dia, ainda mais. Infelizmente, muita gente continua achando que fotografia é só clicar. É só fazer o clique. Infelizmente. Então, eu comecei a dar cursos em projetos sociais. Comecei a estudar os editais e participar dos editais. Comecei a pesquisar os concursos para pegar esses meus trabalhos autorais e enviar para esses concursos. Que os concursos eles servem como uma loteria. Uma loteria que você vai lá e joga na cena, na loja. Eventualmente você ganha. De vez em quando cai e pinga um, e quando pinga é um extra ótimo para, né, seu universo financeiro. Né? Então também uma outra vertente bacana, né, de quem faz projeto autoral tá sempre colocando, porque vez ou outra pinga Acontece. vez ou outra pinga né? E assim vai construindo na sua carreira. Então, além disso, eu desde que comecei na fotografia, como eu já falei lá em 97, eu já comecei atuando em coletivos. Então lá no finalzinho de 97 para 98, a gente fundou o Canal 03. É um coletivo que durou durante quase 10 anos. Até hoje, né, dura porque tá no sentimento.
e que a gente atuou muito em Pernambuco, a gente fez muita coisa em Pernambuco. E essa coisa de atuar em coletivo nunca me distanciei disso. Então, nesse universo todo do que eu fui percebendo que eu podia fazer com a fotografia, eu passei a constituir outros coletivos para que a gente, unindo forças, a gente conseguisse executar, né, bons projetos, boas ações. Foi quando a gente se juntou, eu, Eduardo Queiroga, Vládia Lima, Raquel Ellis, e a gente construiu o Fotolibras, que na época, em 2007, a gente passou o ano de 2006 inteiro se reunindo semanalmente para construir o projeto, a proposta. A gente passou a executar em 2007, foi a primeira turma, e sempre, desde a primeira turma, que um dos objetivos do projeto era promover o protagonismo, para que, ao longo do tempo, aquelas pessoas, que é um projeto que trabalha com jovens surdos, né, surdos e surdas, que com o passar do tempo, eles e elas assumissem o próprio projeto e tocassem o barco. Eu achei muito interessante, Matheus. Eu vi que vocês produziram um material também para ajudar outras pessoas interessadas a trabalhar com o público, com as experiências que vocês tiveram. Então vocês Exatamente. criaram o que é um guia. Que é um guia. É o Guia Fotolibras. Isso está disponível em algum lugar para a gente ir lá? Tem o site do Fotolibras. Tem na maioria das bibliotecas daqui de Pernambuco. Tem um exemplar. Então tem isso foi mais de um materializado. exemplar. Isso, a gente publicou uma tiragem de 1000. Isso foi um projeto também. Uma tiragem de 1000 que a gente distribuiu nas principais bibliotecas daqui de Pernambuco. Também tem em outros lugares por aí afora. E eu não vou ter essa certeza absoluta para te dar agora, mas provavelmente ainda exista como acessar o PDF no site do Fotolibras. Legal, legal. Você botou no Google Fotolibras, você vai achar, porque ele está em plena atividade, né? Por exemplo, agora em novembro, se eu não me engano, concluímos o Anima Libras, que é um projeto de cinema de animação do Fotolibras. Porque foi muito bom, assim, né? E foi feliz, porque esse objetivo do protagonismo, ele deu certo. Então, atualmente, não só atualmente, desde a época que a gente ainda estava no projeto, junto com a gente tinha sempre de 2 a 3 surdas e surdos coordenando o projeto junto com a gente. E atualmente, quem toca o barco mesmo, quem coordena, quem escreve os projetos, são os surdos. Isso é resultado, né, bicho? E você vê que a fotografia, ela, além de ser uma atividade que tende a ser libertadora, ela também precisa ser inclusiva, né? Então o Fotolibras eu acho que é um bom representante de uma ação eficiente nesse sentido. Né? Parabéns. É transformador. Para você ter uma ideia, a Tatiana, que é a coordenadora, né, que foi aluna da primeira turma, ela foi a primeira pessoa em Pernambuco e talvez no Brasil, não tenho certeza para dizer do Brasil, então não vou afirmar, mas de Pernambuco foi a primeira pessoa com algum tipo de deficiência que foi defender oralmente o projeto no Funcultura. Porque na área de cinema, na área de cinema, além das fases que o Funcultura Geral tem uma fase que é defesa oral. Sim. Que é a última fase, certo? Você passa por todas, chega na defesa oral. Ela foi a primeira pessoa que fez, com algum tipo de deficiência, que fez a defesa oral, foi ela. Obviamente, acompanhada de um intérprete, né? Para que a defesa, entre aspas, oral, que é oral, dela, pudesse ser compreendida pela banca. A tradução, né? A tradução. E a banca, depois que o edital concluiu, a banca emitiu uma nota dizendo que foi a melhor defesa oral daquele ano. Cara, isso deve dar um orgulho sem tamanho. Bicho. Satisfação. Imagino. Satisfação e alegria. Eu não uso muita palavra orgulho, não. É uma palavra que tem um sentido também... Também pejorativa. Pronto, massa. Eu uso satisfação e alegria. Deve ter sido uma experiência assim, de uma satisfação sem tamanho. Observar esse trabalho que vocês provavelmente ralaram muito para fazer, ver ele repercutindo dessa forma. Cara, é sensacional. A fotografia é transformadora.
em vários sentidos. Esse é apenas um dos sentidos que você pode dizer que ela é transformadora. Né? Uma menina que chegou lá com 16 anos e hoje em dia tem 3 filhos, casou com outro aluno da primeira turma, e já tem 3 filhos, os 2 são coordenadores. Então tem muito mais história acontecendo aí, né? Toca o projeto lindamente. E agora, em novembro, se eu não me engano, foi outubro, novembro, finalizaram mais um dos projetos, né, que foi o Anima Libras, e já tem mais 2 aprovados para serem executados em 2023. Não, eu já ia dizer que era um de cinema e um de fotografia, não, mas os 2 de fotografia, e que vão ser executados agora em 2023. Que arretado, hein? É. Falando em projeto, Matheus, eu acho que tem um dos projetos que você executa que talvez nesse momento tenha uma relevância assim, porque obviamente atinge um público do universo da fotografia e não fotografia também muito grande, que é o Pequeno Encontro da Fotografia. Eu queria que tu narrasse pra gente como é que nasce o Pequeno Encontro da Fotografia e eu queria que tu contasse um pouco sobre esses sucessos dos eventos que você já fez, do Pequeno Encontro, até hoje, e o que é que vai ter aí, de repente, de novidade para a próxima edição. Isso é massa porque está diretamente ligado com a pergunta anterior. Porque além desses segmentos todos que eu acabei de falar, eu também me dei conta que o segmento dos eventos era mais um segmento profissional com a fotografia para a gente realizar. Então veja, diretamente ligado, né? As vertentes que a gente pode trabalhar e da gente percebendo aos pouquinhos a pluralidade da fotografia. Então, a gente percebendo isso, obviamente a gente não inventa a roda, né? Eu tô diretamente ligado até hoje às minhas mestras e mestres ao longo do caminho. E em 2000, o Luiz Santos, que é um super fotógrafo pernambucano, atualmente mora no Ceará, ele nos chamou, o coletivo Canal 03 na época, para auxiliar ele a fazer a primeira Semana Pernambucana de Fotografia, acho que o nome era esse, Semana Pernambucana de Fotografia, em 2000. E a gente começou a auxiliar ele e participamos até o final do evento na organização. Então, naquele momento, essa nova área foi despertada para mim. Lá na frente, em 2006, o próprio Luiz Santos, que estava saindo de um cargo na Fundação de Cultura da cidade do Recife na época, que era a gerência de fotografia que existia na época, no primeiro governo de São Paulo. Acho inclusive que tu ocupou esse cargo. Ele estava saindo e ele me convidou para assumir. Então eu assumi no meados de 2006. Em 2007, a gente fez a primeira Semana de Fotografia do Recife, que era um evento oficialmente, né, burocraticamente, da Fundação de Cultura da cidade do Recife, organizado, obviamente, por uma equipe, né? A gente nunca está só no processo. E eu estava com essa incumbência na época de ser o gerente de fotografia. E a gente fez esse evento em 2007, 2008, 2009. Não me lembro agora se foi até 2010. Tanto a gente fez o evento, como a gente fez uma publicação, que a gente abria um edital e chamava um curador e ele selecionava vários autores, né, da fotografia de Pernambuco para compor, eu chamava Diversidades, que era uma publicação. Eram 3 livros, a gente conseguiu publicar 2, porque antes do terceiro acabou a gerência. Eu posso te dizer, Matheus, que eu já fui atravessado por esse livro, por esse catálogo do evento, e quem mostra o catálogo mostra com uma satisfação muito grande, sabe? Eu fiz parte disso aqui, aí tá lá a foto do camarada impressa dentro de um livro. Bicho, isso mexe com o emocional, com o e é muito cativante e motivante você ter uma fotografia sua publicada no impresso. Então, eu já tive a experiência de ser atravessado por essas publicações e ter percebido a satisfação de quem estava mostrando aquilo. Foi um negócio assim também extremamente interessante. Foi, eu não vou dizer inédito na época, porque existe uma publicação anterior a essa em Pernambuco que também uniu trabalhos de alguns fotógrafos da época.
Mas fazia acho que mais de 10 anos que isso não acontecia no estado, e a gente conseguiu fazer nessa época exatamente com esse objetivo, né? Da gente poder dar voz a toda uma geração que não tinha esse espaço, a não ser quem trabalhava no jornal que todo dia publicava suas fotos, né, no impresso. Mas se não fosse isso, só quem publicava livro eram os renomados fotógrafos, né? Não existia essa facilidade que hoje a gente tem, né? Se hoje eu quiser fazer um único exemplar de um livro, amanhã eu faço. Mas não existia essa facilidade na época. Foi uma porta que vocês ajudaram a abrir, né? Exato. E aí rolou isso. Então, quando a gerência acabou, por motivos políticos e tal, que foi uma pena, né? A gente tava numa efervescência muito grande da fotografia no estado, e a gente percebeu que não tinha como a gente de repente frear isso, que a gente tinha que dar continuidade. Então a gente disse, ó, se não vai ser por vias institucionais, vai ser de forma independente. E aí foi quando, como tinha parado em 2010, em 2011 a gente começou a constituir o Pequeno Encontro da Fotografia como ideia ainda, de forma independente. Começou independente. Não, é independente até hoje. Porque a Semana de Fotografia do Recife era um evento da Fundação de Cultura. Então era um evento da instituição. Sim. Então a gente então nos reunimos Camila Targino, Eduardo Queiroga e eu. Claro, com várias outras pessoas, né, orbitando. E a gente constituiu o Pequeno Encontro da Fotografia, e aí a gente conseguiu realizar o primeiro em 2012. Já conseguiram financiamento do edital já na primeira edição? Aí a gente conseguiu, na primeira edição, um recurso pequeno, como ele tem até hoje. Recurso pequeno. Mas o Pequeno Encontro da Fotografia é pequeno só no orçamento, porque é muito grande, cara, na influência positiva, assim, pra cena pernambucana. Que bom. E aí, aconteceu em 2012, a gente, a princípio, tinha pensado nele como bienal, então foi ter de novo em 2014. 2014 para frente, a gente decidiu que iria fazer anual mesmo. Agora, ainda teve, acho que 1 ou 2 anos, não tenho certeza agora, que não aconteceu, porque a gente não conseguiu captar recursos. Mas, graças a Deus, que de um tempo para cá, tá rolando todo ano a gente tem conseguido, né, arrecadar recursos, ou de edital, ou até do próprio universo dos amantes da fotografia, porque em 2019... Rolou um financiamento coletivo? Foi realizado pelas próprias fotógrafos e amantes da fotografia. Que arretado. Né, que acreditaram no evento e que financiaram. Nem a pandemia parou o Pequeno Encontro. Ou parou? Não. Aconteceu 2020 e 2021 online, por conta da pandemia. E voltou a ser presencial em 2022. Né? Então, a gente dá continuidade ao pequeno, né? Trazendo no próprio nome, né, essa intenção de realizar um evento intimista, né, num evento que aproxime as pessoas, que quebre com essa história não, aqui está a estrela da fotografia e aqui está o público que veio reverenciá-la. Não, é todo mundo junto, né, trocando ideia, conversando, aprendendo junto. Então esse é o espírito do evento, né? A gente tenta, pelo menos, né? Espero que esteja acontecendo, e que nos deixa muito feliz por isso, né? Por a gente fazer um evento que normalmente os feedbacks chegam pra gente confirmando de que esse sentimento, né, da aproximação, da amizade, do carinho, sabe, do bem-querer, flui. Acontece durante aqueles dias do evento. E esse é o nosso objetivo, né? A gente convida para o evento, não é simplesmente porque uma pessoa está no ápice aí da fotografia, ou está ganhando muito prêmio, ou está sei lá o quê. Não. Se tiver também, ótimo. Mas a gente convida pessoas que a gente acredita no trabalho, que a gente acredita principalmente na pessoa, né? Porque a gente quer
a gente quer, assim, contribuir para que aquele universo prolifere, ecoe, né? De coisas positivas, de coisas que a gente acha que são construtivas para o ser humano, né? Aí no Pequeno Encontro, Matheus, eu acho que a riqueza de atividades é um negócio que é super interessante. Quem não conhece ainda o Pequeno Encontro, aí vai provavelmente daqui para frente saber que ele existe e vai encontrar o que no evento? Então, todos os anos estão no site, então quem não conhece, quiser fazer uma retrospectiva, vai lá no site, né, www.pequenoencontrodafotografia.com, e lá vai ter todos os anos a retrospectiva, e a gente realiza, desde a pandemia para cá, um misto. A gente tem partes do evento que continuam sendo online, então a gente tem convocatórias de exposição, de lançamento de livro online, exposição online, da parte da teoria da fotografia, que continua sendo online, e as ações presenciais que voltaram em 2022. Que aí a gente também tem exposições, projeções, palestras, oficinas. Tem uma expedição, né, também leitura que de vocês fazem portfólio, Olinda, né? Tem uma expedição, a gente sempre pensa um roteiro por Olinda, um roteiro distinto desses roteiros tradicionais do mercado do turismo, e a gente percorre esse roteiro que é construído a cada ano, para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer pessoas interessantes que moram em Olinda, poder observar Olinda sobre outras perspectivas que normalmente, se você for nos roteiros turísticos tradicionais, elas vão se repetir. Então a gente tenta fazer com que o público que não é de Olinda, né, e até que quem é de Olinda, que às vezes mesmo sendo de Olinda não conhece muito bem Olinda, passe a conhecer a Olinda de uma outra forma, né? Muito bom, cara. E quais são as expectativas para esse ano agora, 2023? Vai rolar Pequeno Encontro esse ano? Então, tem data já prevista para ter? Não, data ainda não, mas a gente tem a alegria e a satisfação de já ter 2023 e 2024 garantido. Eita, que arretado. Cara. Porque teve um delay aí de edital, e que por conta desse delay acaba empurrou para frente, né? Já garantiu até 2024. Maravilha. Então, a gente já tem, como o principal financiador do Pequeno Encontro continua sendo o Funcultura. O Funcultura, você escreve o projeto um ano antes do evento acontecer. Então é tanto tempo que já teve ano que a gente mudou até a temática do evento, que já não fazia mais tanto sentido. E às vezes a gente até perde alguns convidados ou convidadas, porque depois de um ano e pouco, a pessoa não está mais com aquela agenda e tal. Força das circunstâncias. Exato, né? E a gente acaba tendo que substituir, não sei o quê. Então a gente já tem um evento, digamos, pronto para 2023, mas que a gente não divulga nada anteriormente, exatamente pela possibilidade dessas das mudanças. Alterações, né? Então a gente prefere fazer tudo no tempinho certo, cada coisa no seu momento, e lá na frente, né? Tu tem pelo menos um mês em perspectiva, assim, na expectativa de a gente qual tem vai acontecer. meses que a gente costuma fazer. A gente certo. faz normalmente ou em março, ou em setembro ou em novembro. Então quer dizer que pode estar perto. Exato. Ah, não, março não, porque já está muito em cima, mas a gente faz normalmente em março, setembro e novembro. 2022 foi um atípico, porque a gente realizou no meio do ano, pelas circunstâncias também do edital e das datas e etc, e dos atrasos e todos. E a gente acabou tendo que fazer no meio do ano. Mas a gente não gosta de fazer porque muitas vezes chove. No dia da expedição, por exemplo, choveu. Aí atrapalhou um pouco a expedição. E a gente deu uma solução na hora que foi massa também. Mas tem essas questões climáticas, então a gente sempre faz em março, setembro ou novembro. Ah, muito bacana. E para você que não sabe, o Pequeno Encontro da Fotografia é um festival de acesso gratuito. Exatamente. Que eu acho que... Todas as ações. Todas as ações são gratuitas. As palestras, oficinas, leitura de portfólio. Você tem, evidentemente, que fazer uma inscrição. Porque normalmente as oficinas, por exemplo, elas têm 20 vagas. Normalmente dá 80 inscritos em cada oficina, 120. Aí a gente tem que selecionar para 20, né? Sempre dentro, e a gente preza assim, sempre com muita seriedade pela pluralidade. Então,
qualquer turma da gente, de oficinas, que você abrir a porta e olhar, você vai perceber isso só olhando da porta. Diversa, né? Uma turma assim, muito diversa. Porque é fundamental que isso aconteça. A gente acredita plenamente que é dessa forma que a riqueza se apresenta, sabe? A riqueza no sentido, né, do conhecimento, da troca de ideias. Então é dessa forma que a gente constitui as turmas. Então não é porque a pessoa tem um super currículo que é isso que vai definir ela tá dentro da turma. De repente você vai encontrar um super currículo lá como aluno, mas não necessariamente, entendeu? Você vai ter também o cara que começou a fotografar ontem e que já foi selecionado também, que nem acredita. A gente já teve vários depoimentos de dizer, rapaz, eu botei por botar, nunca acreditava que eu ia ser selecionado. Eu digo, aí, tá vendo? Tu já viu alguém ganhando na lote sem jogar? Eu nunca vi, né? Tem também, Matheus, as convocatórias para as exposições, não é isso? Exatamente. Então qualquer fotógrafo, seja amador ou profissional, que tenha um trabalho e queira submeter no período do evento, ele pode fazer parte da exposição tanto lá. Online como presencial. Bacana. As duas possibilidades. E é uma ótima oportunidade para a gente começar a criar o que a gente chama de clipagem também, né? Também. Até fundamental para o currículo de qualquer profissional. Exatamente. Então, seja na área autoral, seja na área comercial. Né? É fundamental para quem está querendo construir uma carreira no universo da fotografia, paralelamente a cada passo, e construindo o seu portfólio, seu currículo, que é o que muitas vezes abre as portas pra gente. Bacana. Matheus, eu vou sair um pouco do assunto do evento, porque eu queria, na verdade, ter o teu ponto de vista sobre um assunto que há alguns meses tem me inquietado muito, que são o conjunto dessas transformações tecnológicas que a gente está vendo acontecer, de mudança na arquitetura do equipamento, que eu acho que de todas as transformações, essa é talvez a menos importante. Mas eu vejo uma influência muito grande da inteligência artificial, por exemplo, na produção de imagem, e eu não sei como é que o nosso universo da fotografia vai lidar com isso um pouco mais na frente, se agrega de forma receptiva, se os fotógrafos mais puristas vão ficar muito resistentes a experimentar essas expressões novas. Tu já está familiarizado com isso que está acontecendo? Tu pensa o que disso? Então, o ser humano, cara, ele é um bicho que ele é reticente às novidades, desde sempre, a forma como eu compreendo, tá? Desde o começo da humanidade. Então, não ia ser diferente agora. Quando aparece uma coisa, existe parte da população que é caótica, diz logo que isso, não sei o que vai morrer porque não sei o que apareceu, né? Então, apareceu o cinema, o teatro vai se acabar. Até hoje o teatro tá aí, né? Apareceu a televisão, o cinema e o teatro. Acabou-se o rádio. Acabou o rádio. Tá aí o rádio até hoje, né? Tá o podcast, que é o rádio contemporâneo. Então, a tecnologia, ela nunca vai parar de se desenvolver. O ser humano nunca vai parar de se desenvolver, porque a tecnologia se desenvolve porque o ser humano se desenvolveu. E quem dá as costas para isso é de seu direito. É uma escolha, é pessoal, né? Mas mesmo você dando as costas, as coisas vão continuar acontecendo. Vão acontecer do mesmo jeito, brother. Então, querendo ou não querendo, cara, é uma escolha de cada um e cada uma, mas as coisas vão acontecer. Pessoalmente, né, eu acho maravilhoso vivenciar as experiências, né? Quando eu comecei a fotografar no analógico, né, a minha produção ela é em torno de 70% analógico preto e branco, 30% analógico colorido, no universo da analógica. E a partir de 2008, eu comecei a usar a digital. E na época que eu comecei a usar a digital, as pessoas diziam, a fotografia documental acabou. Não faz mais sentido produzir fotografia documental. Isso é balela, né? Porque as pessoas falavam isso por conta do surgimento dos aplicativos de edição de imagem, e que com a modificação das imagens, a fotografia documental tinha perdido o sentido. E foi exatamente ao contrário. Só aumentou o número de fotógrafos documentais, só ampliou a produção da fotografia documental no mundo daquele momento para agora. E quem agradece é a história, né? A história está sendo contada de forma mais rica por pontos de vista mais distintos, né? Exatamente. O que for falso, mentiroso, desonesto,
O tempo se encarrega de mostrar. Não tem pra que a gente se aperrear com isso. O tempo, ele comanda tudo, cara. Ele vai mostrar, sabe? Ele vai separar o joio do trigo, não tem pra onde. Mais cedo ou mais tarde, as coisas se mostram. Então, se a pessoa tá querendo se passar por verdadeira, alterando uma imagem, não é? Claro, para coisas específicas, porque para outras alterar a imagem é maravilhoso. Querendo demonstrar uma coisa que não é, logo logo ela vai ser desmascarada, mais cedo ou mais tarde, né? Então não tem para que a gente se aperrear com isso. E aí aquelas pessoas que diziam isso viram que o que aconteceu foi o contrário. Agora que a gente está tendo a possibilidade de apresentar uma imagem que não foi fruto de um clique, no meu ponto de vista é maravilhoso. Eu tô doido para experimentar. Eu não experimentei ainda, né? Mas eu tô doido para experimentar, porque amplia as possibilidades de criação. Agora, o clique, ele continua sendo o clique, que está diretamente ligado a um outro tipo de vivência. Da mesma forma que o tipo de vivência da fotografia analógica é totalmente distinta do tipo de vivência da fotografia digital. Então, eu pegava um filme. Não, primeiro, que nem filme eu comprava, porque como eu usava muito, se eu fosse comprar filme, eu ia pedir esmola na esquina. Então, eu comprava lata de filme, cada lata dava para rebobinar numa maquinazinha que você botava e ia rebobinando os filmes, 19 filmes de 36 poses, cada lata. Então, veja, eu comprava uma lata, tinha que esperar quase um mês para vir dos Estados Unidos, o mais perto era São Paulo para vir mais barato, que aqui era um absurdo. Aí esperava, aí pegava a lata, aí ia numa loja de fotografia, pedir pelo amor de Deus, para ver se os caras me davam as bobinas, às vezes nem davam, e quando eu conseguia as bobinas... Era o filme sem a bobina, bicho. Sem a bobina, era lata. Aí eu ia, pegava as bobinas, aí ia pra casa, sentava, botava uma música, aí ia rebobinar 19 filmes de 36, pá. Aí botava na bolsa, ia fotografar, aí depois juntava dinheiro para poder pagar a revelação. Enfim, aí às vezes ia um mês, às vezes, para eu ver um clique que eu fiz. Veja como a relação com a imagem era outra. Era uma tremenda de uma viagem. A né, vivência é uma outra forma de se relacionar com a imagem, com a fotografia. Aí depois chega o digital. Eu pego a câmera, tiro da bolsa, clico, olho. Eita, tem que fechar um ponto, tem que abrir um ponto. Né, tal. Aí vou, pronto, a luz está reguladinha certa agora, eu vou fotografar. Durante eu fotografando, se eu quiser, eu já vou olhando tudo que eu fiz. Se eu não quiser, que eu nunca nem gostei tanto, aí eu vou olhar, depois que eu acabei de fotografar, eu vou olhar o que é que eu fiz, o que é que eu não fiz, não sei o que, né? Sempre, nunca apago as imagens, porque às vezes é a que eu nem consigo ver no monitor, de tão escura que tá, ou de tão clara, às vezes é a minha melhor foto. Então, se eu tivesse apagado, tá muito escura, apaguei, às vezes eu poderia estar perdendo a minha melhor foto. Então, é uma outra forma, porque aí agora eu vou sentar na frente de um computador, de uma tela, vou baixar e vou vivenciar todo aquele universo de tratar de 1000 possibilidades, que não era eu que fazia, era o laboratorista, principalmente se fosse colorido. O preto e branco eu ainda fazia, porque eu tinha laboratório. Mas o colorido não era nem eu que fazia, era o laboratorista, dependendo do químico que ele botava, ia dar mais vermelho, mais azul, mais verde. Era um processo muito mais complexo. Né? Tá entendendo, cara? Então, são formas distintas de vivenciar a imagem. Agora, eu vou poder colocar palavras-chave. Eu nem sei te detalhar exatamente como é, tu conhece 10 vezes melhor do que eu isso aí, porque eu ainda não fiz, mas eu sei que eu vou trabalhar ali com palavras-chave e que uma imagem vai surgir, é coisa maravilhosa, cara. Aí eu vou achar isso ruim, ou ao contrário, cara, eu quero fazer isso aí, entendeu? Eu lembro de ter assistido uma apresentação de um trabalho teu, acho que foi no Espaço Preto no Branco, que teve uma banda tocando, fazendo a trilha para a apresentação das músicas. Isso. E durante a tua apresentação, alguém fez uma pergunta a respeito de técnica. E eu lembro que a tua resposta, para mim, foi muito curiosa e, na verdade, também foi muito libertadora. Que tu, não lembro qual era a pergunta, mas eu lembro que tu falou que a técnica não era tão importante para tu. Assim, tu não dava tanta atenção para a técnica e a tua fotografia era produto, muitas vezes, do instinto. E isso é libertador por vários motivos. Inclusive porque a gente percebe que as preocupações técnicas elas podem ser um obstáculo na produção artística de muita gente. E aí a gente acaba inevitavelmente também conectando com o assunto da inteligência artificial,
porque a gente deixa de ter a técnica como um obstáculo e passa a ter a máquina trabalhando em função do seu objetivo exclusivamente, né? E essa tua fala de que não dava tanta importância para a técnica acabou gerando assim um impacto na galera que estava assistindo ali muito grande, que as pessoas ficaram meio que assim, como assim ele não se importa com a técnica? E essas fotos aí, belíssimas, como é que ele faz? Então isso eu acho que é de certa forma libertador, e eu não sei como é que hoje tu se relaciona com essa questão da intimidade com a técnica. Mas no teu ato fotográfico, tu pensa sobre o que tu tá fazendo, ou a relação com a câmera já tá internalizada ali e sai de forma fluida assim mesmo? Como é que funciona isso pra tu? Porque, assim, primeiramente, a gente tem que deixar claro que a técnica é fundamental. É porque existem várias respostas para a mesma pergunta. Então, depende, né, da situação, do momento e etc, etc. A gente tem que conhecer a técnica porque ela faz parte da nossa atividade. Agora, ela não pode ser algo que lhe aprisione. Então, se a gente pensar direitinho, antes, lá no princípio da fotografia, só podia fazer fotografia quem era praticamente um cientista. O cara tem que ser químico, tinha que entender de Químico, química, de física. Cada vez que a gente foi se aproximando do momento atual, e essas características que eram exigidas para que você conseguisse produzir uma imagem, elas vão se diluindo. Tem coisas negativas nisso? Tem. Mas eu enxergo mais coisas positivas do que negativas. A facilidade do ato de fotografar, ela se ampliou exponencialmente. Porque eu não preciso mais dominar a feitura de um químico para emocionar alguma superfície, diga lá diafragma e obturador. É como na época o pessoal perguntava assim do eu por ele, ele por mim. Mas essa foto foi feita pelo teu filho de 3 anos? Eu digo, rapaz, olha, fotografia bonita já deixou de ser um elogio. Porque fotografia bonita o meu filho de 3 anos faz. Boa. É algo a mais, é algo muito além, né? Não é fotografia bonita, né? Então, quando eu falo que a técnica, quando eu respondi lá, não é o mais importante, é porque no meu fazer fotográfico, o que importa é a vivência. Se o ato da vivência gerou uma imagem sem foco e borrada, é fruto daquela vivência, daquela forma como eu estava vivenciando o momento, não é? Então, se aquela imagem ela tem uma super luz e uma nitidez maravilhosa, também é fruto daquela vivência daquele momento. Porque é dessa maneira que eu vivencio a fotografia, não é? É realmente me transformando, digamos assim, como o exemplo que a gente estava acabando de conversar, na própria máquina. Então a máquina ela reage a partir da emoção de quem está com ela na mão, com ela no olho. E eu gosto disso, né? Eu gosto de que uma determinada imagem que eu edite diante de umas 1000 que estão lá, não é porque está com a luz massa, porque está com o foco perfeito. Às vezes é isso que me faz tirar ela da edição. Porque aquela vivência não é para ser representada de forma tão literal e objetiva. De forma, né, tão nítida, clara, objetiva. Mas em outros momentos, a nitidez, a clareza e a objetividade vai ser fundamental. Então tudo tem um porquê. Se uma pessoa me contrata e eu vou fazer, digamos, o parto da pessoa, que eu fiz muita fotografia de parto. E eu conheço a pessoa, porque eu sempre fazia isso. Eu tinha que conhecer antes a pessoa, eu tinha que saber, acompanhar, inclusive, um pouco daquela gravidez para entender melhor aquele casal, aquela mulher, e etc, etc. E aí, se eu percebo que a pessoa é uma pessoa mais formal, que provavelmente o que ela está esperando
é um registro, digamos assim, entre aspas, fiel do acontecimento, eu não vou fazer diferente porque eu não estou querendo frustrar ninguém. Ao contrário, eu quero que aquela pessoa olhe para a imagem que eu estou dando para ela e chore de emoção. Então eu não vou estar dando murro em ponta de faca. Se o processo já é o inverso disso, da mesma forma. Eu não vou entregar algo todo perfeitinho, lindo e maravilhoso, porque não é aquilo que se espera. E a fotografia nos possibilita isso. O grande segredo que eu acho que está nisso tudo é a gente perceber o que é que precisa ser feito. A gente precisa responder a quê? O cara me contratou para fotografar a empresa dele. Aí eu vou dar uma imagem para ele toda torta, borrada, sem foco, mas nunca ele vai me contratar. Você tem que atender a expectativa de quem está lhe contratando. Entendeu? Né? É diferente de eu estar respondendo ao meu sentimento. Quando eu estou respondendo ao meu sentimento, nenhuma regra importa. Nesse nenhuma regra importa, vírgula. Importa o espaço do outro. Eu só não posso atropelar ninguém. Eu só não posso desrespeitar ninguém. Mas se eu não estou desrespeitando ninguém, atropelando ninguém, faltando com respeito com ninguém, não existe nenhuma outra regra fora isso. A sua fotografia pode ser fora o que você quiser, né? É o que eu quiser, a minha criação. Então, não interessa a máquina que eu usei. A pessoa, inclusive, nesse dia, a pergunta estava relacionada a que equipamento eu usava. Então tu lembra que massa. Lembro. Que equipamento eu usava e tal. Aí, uma das coisas que eu respondi foi isso. Cara, ó, eu posso estar com o que tiver na hora. Eu posso estar com a máquina descartável, que eu tenho várias que eu uso, que chama Plec Plec, foi o apelido que a gente deu. Eu posso estar com celular, posso estar com o melhor modelo da câmera digital do planeta, né? Que pouco importa, porque eu estou fazendo algo que tem que ser coerente com o meu sentimento. Então, o equipamento pouco importa. O que importa é eu ser coerente com o meu sentimento. Tu sabe qual foi o pincel, a marca do pincel que o Vermelho usou pra pintar a moça do brinco de pérolas? Por que ninguém pergunta isso? Por que ninguém pergunta qual foi a tinta que tu usou? Qual foi, não sei o que. Porque na fotografia eu tenho que saber que eu usei a super lente 1.0 da marca tal. Não faz sentido, entendeu? Claro, às vezes a gente tem uma curiosidade mesmo, né, técnica, e eu, por exemplo, eu gosto muito de saber a história de vida dos autores que eu admiro. Às vezes eu até me frustro. Ele descobre que é um filho da puta. Mas é uma coisa que eu acho interessante, é algo que eu quero. Da mesma forma, eu posso sim ter uma curiosidade de dizer, poxa, bicho, eu percebo que a maioria das fotos do autor tal que eu gosto, eu acredito que isso é uma 28. Aí eu não posso ter a curiosidade de querer descobrir se ele usa uma 28? Claro que eu posso, não é disso que a gente está falando, né? Não tem radicalidade aqui nesse discurso, certo? É só para a gente perceber que realmente o que interessa não é se é uma 28 ou se é uma 35. No meu ponto de vista, o que mais interessa é de que maneira aquela imagem me emociona. Isso é que interessa. Quando tu fotografa, Matheus, os teus trabalhos autorais, eles passeiam por fotografias mais objetivas, muito bem organizadas, com a composição dentro assim das regras e a exposição perfeita, mas ele também passeia por uma estética que é muito subjetiva. Você consegue reproduzir, eu acho que a descrição que você fez sobre como você fotografa justifica muito e dá pra gente entender como é o teu processo. Mas aí, quando você cria o seu ensaio fotográfico, a sua preocupação é você dizer do seu jeito, ou existe uma preocupação também sobre a forma com que o outro vai interpretar? Eu acho que é parte das reflexões do Roland Barthes, né, sobre Sim. a importância do autor. Aí você evidentemente tem muito mais aprofundamento nas questões semióticas do que eu, é por isso que eu estou perguntando isso para você. Qual é o papel do autor em relação à interpretação que o espectador vai dar para a foto? A gente mata o autor mesmo e o protagonista da história é o espectador que vai interpretar aquilo? Para mim, Tu ia complementar alguma coisa? Desculpa, não, a pergunta, eu não sei se eu consegui formular direito, mas eu sempre penso sobre se o que eu quero dizer está sendo claro o suficiente, ou se eu realmente preciso ser claro no que eu quero dizer, ou se eu deixo o meu espectador assim mais provocado a interpretar aquilo. E isso já me leva para uma outra seara, que é a respeito do que é a arte, né?
quando eu vejo uma obra que é muito literal, muito objetiva, muito descritiva, eu sinto como se ela tivesse um pouco mais distante do universo artístico. E as obras que são mais provocadoras, parece que elas me conectam mais com a arte. Eu não sei se é isso, se isso procede. Então, eu vou começar por esse fim aí, tá? Certo. Esse fim demonstra que essa é a forma que você percebe. Já vão ter outras pessoas que vão dizer exatamente o inverso. Vão dizer que aquelas que são mais claras, objetivas e diretas é que mais aproximam elas ao universo da arte. É com aquelas que elas vão se emocionar, chorar e vivenciar a experiência artística e sentimental delas. Com você acabou de dizer qual é a sua forma. Então, e aí, indo para trás agora, para o início da pergunta, eu entendo que a fotografia e todo o que faz com que ela exista tem fases, tem momentos. Então eu vou ter o momento do autor. O momento do autor é um momento da vivência desse autor. Então, eu vou estar conduzido por uma coisa mais objetiva e tal, se for assim o meu fazer. Eu vou estar guiado por uma coisa mais emotiva, sentimental, intuitiva, se for assim o meu fazer, e assim por diante. Essa é a fase do autor. Nesse processo vão ter autores que olham para o que estão fazendo com uma intencionalidade mais objetiva do que ele almeja quando aquilo for entrar em contato com o espectador. Então tem autores que agem mais dessa forma. Já tem outros autores que agem mais para, entre aspas, para ele próprio ou para ela própria, sem estar já visualizando o que está por vir. Não, eu estou vivenciando a minha experiência. Pouco importa o que as pessoas vão achar, pouco importa o que as pessoas vão ler, e etc, etc. Então existe uma pluralidade dessa fase que eu estou denominando aqui como a fase do autor. Como também existe uma pluralidade na fase que é a fase do espectador. Tem autores, escritores e tal, que pelas suas características humanas, né, que estão atreladas à sua intelectualidade, porque o que ele buscou para construir aquela intelectualidade também é fruto de quem ele é como ser humano, preferem colocar as coisas em caixinhas. Direito deles e delas. E ótimo, e tem coisas maravilhosas, tem coisas que são construídas dentro de caixas que são maravilhosas. Mas já vão ter outros autores que fogem e saem correndo quando vê uma caixa lá na esquina. Não quer nem passar perto. Então, assim, o espectador também vai escolher. Eu vou ler aqueles da caixinha, eu vou ler os que não gostam de caixa. Pessoalmente, eu gosto de ler os dois. Eu gosto de consumir os dois porque eu gosto de fazer paralelos para ter o meu. E dentro disso, aí eu posso trazer para mim, né? O que eu estava falando aqui de uma forma geral. Mas para minha produção, né? A princípio, eu não... Tem uma coisa que Eduardo Queiroga fala sempre. Ele diz assim, olha, por mais que a gente diga que a gente está fazendo pra gente, isso é meio balela. Porque se a gente estivesse fazendo só pra gente... Não mostra pra ninguém, né? Não mostra pra ninguém, tava dentro de uma gaveta. Muito bem, é isso. Tá dentro de uma gaveta. Então, se eu tô levando a público, alguma coisa tem aí. Mesmo que eu só compreenda o que tem aí depois, porque a ficha não caiu ainda, mas tem algo aí, porque senão eu não tinha mostrado a ninguém. Eu tinha olhado ali, ter tido toda a minha felicidade e emoção e botava na gaveta, né? Se eu tenho toda a minha felicidade e emoção, mas eu digo que vou mostrar, eu tô querendo dividir de alguma forma aquela felicidade e aquela emoção, ou aquela tristeza e aquela raiva. Com o outro, né? Com o outro. Agora, a partir do momento que eu divido com o outro, e aí é parte também da sua pergunta, a partir do momento que eu divido com o outro, já não sou mais eu, já é o outro. Porque pode ser que eu tenha até arquitetado, até que eu seja um desses autores que eu falei, que arquiteta tudo pro público,
E uma determinada pessoa chega na frente e fala o inverso do que o cara disse. Não tem. Quando vai para o mundo, já não é meu. E a sua interpretação é produto da sua bagagem, né? Cada bagagem de cada indivíduo não tem como ser igual, né? Claro que existe a probabilidade. Se eu faço uma coisa bem arquitetada, querendo que o público perceba tal coisa, aumenta a probabilidade do público perceber aquilo. Aumenta. Também a gente não vai dizer que não tem nada a ver. Tem, pô. Influencia. Agora não tem controle, mas influencia. De repente vai aumentar a probabilidade de pessoas que vão perceber aquilo que você arquitetou. E já o outro que não arquitetou nada, talvez essa probabilidade diminua. Mas também vai ter aquele que vai perceber aquilo sim que você imaginou. E vão ter pessoas que vão perceber uma outra coisa. Vão ter pessoas que vão perceber um meio termo. E assim por diante, né? Porque somos seres humanos. A gente acaba, de certa forma, dividindo sentimentos semelhantes. Não são iguais, mas são semelhantes. Se são semelhantes, a gente também vai ter interpretações semelhantes. Sim. Né? Então, cara, essa nossa conversa, ela tá me parecendo muito uma aula e que felicidade a nossa ouvir esse teu ponto de vista sobre esses temas. E isso também, Matheus, me conecta com a época que eu tava lá na sala de aula e você era o professor, porque assim, esses momentos me levam lá para trás e eu tenho uma saudade muito grande do ambiente da academia. E eu não posso deixar de perguntar especificamente para você, que é professor universitário, e isso também para trazer luz para os espectadores da gente, sobre qual é a importância da formação acadêmica para a carreira de um fotógrafo, de uma fotógrafa. vou começar dizendo assim, eu estive professor universitário. Puxa o microfone um pouquinho só mais perto. Eu estive professor universitário, né? Eu passei 10 anos na academia dando aula e tal, mas eu nunca fui um acadêmico. Nunca fui nem sou assim um acadêmico no sentido mais tradicional assim desse entendimento. Eu me identifico muito, por exemplo, com Alexandre Cerqueira. Ele diz assim, que é um artista, quem não conhece, pesquise Alexandre Cerqueira, maravilhoso. Trabalha com a fotografia, não é um artista que utiliza a fotografia na sua caminhada. Ele diz assim, olha, ele também dá aula na faculdade até hoje, e ele diz assim, eu sou um artista que está dentro da sala de aula. Ah, acho que faz muito sentido, cara. Entendeu? Muito sentido. Então, quando eu fui convidado por Georgia Quintas, que foi a segunda coordenadora do curso na época da ESO, teve o fundador do curso e a segunda coordenadora foi ela. Ela me convidou por conta do Luz do Litoral, principalmente assim, e ela me convidou para a cadeira específica de fotografia documental. Então, quando eu fiquei reticente, assim, de aceitar, de não aceitar, tararau, mas depois eu disse, pô, vai ser um desafio interessante, porque meu universo na educação sempre foi dentro, nas comunidades. Né? Eu conheço boa parte das comunidades aqui de Pernambuco e tal, porque eu estava dentro das comunidades, ou o público daquelas comunidades estavam dentro das instituições. Então eu vivenciava esse universo da educação numa perspectiva distinta da perspectiva da academia. Então eu disse, pô, vai ser maravilhoso eu também ter a experiência formal da academia, porque vai somar no meu crescimento como ser humano. Né? A princípio eu estou ali para ensinar, mas na real eu aprendi, provavelmente, acredito eu, muito mais do que eu ensinei. Então aí eu disse, não, vou abraçar esse desafio. E fui para lá, nesse intuito de ser um amante da imagem, da fotografia. Não vou ser pretensioso dizer eu sou um artista que estava na academia, mas eu estava lá estimulado por um sentimento de dividir com as pessoas a minha forma de compreender o mundo das imagens. E principalmente por ser uma cadeira da fotografia documental, dividir com as pessoas a responsabilidade que é documentar alguém, ou algum lugar, ou alguma comunidade. Porque eu via muitos absurdos acontecendo assim ao redor, né, das relações humanas, porque muita gente achava, ou sei lá, alguns até acham hoje em dia, que por ter uma máquina fotográfica na mão, viram um semideus. E esquece que com máquina ou sem máquina a gente é ser humano. E qual é o princípio da humanidade? O respeito.
Então, isso era uma das principais coisas que eu queria levar para a sala de aula. Porque novas pessoas estavam se formando ali para entrar em contato com comunidades, outras pessoas, etc, etc. E o principal que eu queria transmitir para elas era a importância do respeito. A importância do saber chegar e saber sair. Isso está dentro da seara da antropologia? Também, mas está dentro da seara da vida. Antropologia é uma das milhares de coisas, milhões, sei lá, trilhões de coisas da vida. É da vida. Então era isso que principalmente que eu estava querendo dividir com as pessoas. Por isso que eu fazia muitas vivências, de levar o pessoal. Desde a primeira aula, eu visitei a ESO, quando eu vi que tinha uma sala de dança na ESO, com uma parede toda espelhada, eu digo, essa aqui é a minha sala. Não, mas tem que ser a outra, porque tem que usar as cadeiras, a lousa e tal. Eu digo, beleza, eu vou usar também, mas pode me dar a chave dessa sala aqui. Porque aí eu levava o pessoal para lá e fazia dinâmica de relaxamento, de blá, 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 porque eu estava querendo trabalhar, principalmente por ser uma cadeira de fotografia documental, os aspectos humanos. De trabalhar a sensibilidade das pessoas, né? Esse olhar olho no olho. Uma das dinâmicas que eu fazia duplas e as pessoas ficavam olhando durante alguns minutos pro olho da outra. Tinha gente que nem conseguia, bicho, abaixava a cabeça. Então veja, né, como é importante a gente olhar no olho das pessoas. O pessoal das comunidades, que muita gente acha que são pessoas menores, tu quando tá entrando, ela já te leu da cabeça ao pé. E se tu não olha no olho, é mais um indício que ela não vai confiar muito em você. Eu tô dando só como um exemplo. Como é que você se conecta sem olhar no olho do outro? Cara? Pois é. E aí, essas coisas. Então, mas você me perguntou qual é a importância, né, de você se formar e etc, etc. Seja na academia, seja por outros caminhos, é fundamental a gente estar se formando todos os dias da vida. Do dia que nasce ao dia que morre, ao dia, né, que desencarna. Você não para de estudar, né? Porque o estudo ele é diário. Tu parou de estudar? Se eu parar de estudar é porque eu morreu, passei para outra. Porque isso é constante. Se eu escolho o ensino acadêmico, né, universitário, vai ser mais uma forma de eu colocar em prática isso que eu acabei de dizer. É muito importante? É muito importante. Por quê? Porque você, dentro de um curso superior ou técnico, você vai conhecer muitas pessoas que compõem sua turma, ou seja, só ali entre os pares, entre os alunos, o aprendizado já vai ser gigante. Não precisa nem estar o professor dentro da sala de aula. Só entre os alunos o aprendizado já vai ser gigante. Muitas trocas de ideia, experiências, um saca mais da tecnologia do que o outro, já ensina. Um mexe bem com os aplicativos de tratamento de imagem do que o outro. Isso eu já trazendo para o universo contemporâneo, né? Só ali entre os alunos, meu irmão, já estava valendo. Quando entra o professor lá com uma carga de experiência, que pode ser mais voltada para a teoria, outros vai ter uma carga de experiência mais voltadas para a prática, né? Uns vão ser mais rígidos, outros vão ser mais maleáveis, um vai ser brincalhão, outro vai ser bem sério e chato. Com cada característica dessa, você também já aprende. Você aprende a se relacionar com uma pessoa mais chata, você aprende a se relacionar com uma pessoa mais flexível, mais durona, então isso já é um aprendizado também. Além do conhecimento da área. Então vai ter um cara que vai ampliar seu conhecimento na questão da luz. De você montar uma luz no estúdio, de você perceber a luz natural, e aquilo vai ser fantástico para você. O outro já vai lhe ensinar a mexer tecnologicamente falando, e aquilo também vai ser maravilhoso para você. Já vai ter outro que vai contribuir com você a perceber e se relacionar com o público melhor. Então, a junção daquela universidade de conhecimentos vai ampliar as suas possibilidades. Né? Vai ter gente que vai sair de um curso e aquela formação vai atuar diretamente no que ele vai executar dali para frente, e vai ter gente que vai sair daquele curso e que já vai começar a atuar numa outra área, que nem é mais a fotografia, mas tenha certeza que tudo que ela vivenciou ali naquela formação de fotografia vai estar diretamente contribuindo para que, se ela for ser um bancário,
já vai ser um bancário melhor, né? Porque todo aquele universo ali que ela adquiriu naquela formação da fotografia vai contribuir para ela ser um melhor profissional em qualquer área. Ainda mais se for na própria fotografia, obviamente, né? Então eu acho muito importante a gente tá numa instituição, seja ela pública, privada, seja ela do ensino formal universitário, seja do ensino técnico, ou seja dentro de uma ONG que atua na sua comunidade, que atua no seu bairro e que tem lá também uma formação de fotografia, já que aqui a área que a gente está discutindo é a fotografia, e que você vai entrar lá, você vai se formar lá, você vai adquirir conhecimento e você vai poder, com aquilo, modificar sua vida, se assim for sua caminhada. Eu tenho, e sou feliz por isso, sou grato por isso, algumas pessoas que em alguma fase da vida se encontraram comigo e com outras pessoas também, em projetos sociais e que hoje em dia atuam na fotografia e que estão sustentando suas famílias, ou ele próprio, ou ela, se for uma pessoa solteira ali, com a fotografia. Tem algumas pessoas. É muito gratificante. Que não precisou entrar na faculdade, que não precisou entrar no curso técnico. Por mais que eu ache muito importante entrar na faculdade, muito importante entrar no curso técnico. Mas não quer dizer também, porque tem gente que gosta de se lamentar, né? De dizer, mas eu, pá... Dá pra ser vitorioso se utilizando da oportunidade que chega pra você na vida. Basta a gente ter olho pra ver, ouvido pra escutar e tá aberto pra vida apresentar as coisas pra gente. Porque quando a gente tá aberto, as coisas chegam. Se a gente tá fechado, como é que as coisas vão chegar? Você nem percebe que tá chegando, nem não? Percebe. Então tem pessoas hoje em dia que viajam aí, ó, pra outros países, inclusive, trabalhando, vai e volta pra sua mesma comunidade da época que eu dei formação pra elas. Que eu contribuí de alguma maneira, que eu trouxe, sabe, nem que seja um sorriso. E a pessoa tá lá, ó, faz, circula, e viram multiplicadores, né? E que também eu acho que é muito valioso para o trabalho do professor perceber que aquilo que ele está trazendo para a sala de aula está sendo multiplicado por quem está ali diante de você, né? E às vezes pela simples presença. Porque, por exemplo, se você pega um jovem desse, né, que na época, né, era um adolescente, iniciando a juventude, não sei o quê, de uma comunidade que boa parte daquelas pessoas da comunidade não tem esse tipo de oportunidade. E de repente aquela pessoa, por ter num dado momento se encontrado com a fotografia, né, e com alguém que estava transmitindo aquilo para ela, tá em lugares que são renegados para pessoas, né, de determinadas camadas sociais, de determinadas comunidades e tal. Só o fato das pessoas estarem circulando por ali já é um exemplo. Não precisa a pessoa também se tornar professor, também repassar o conhecimento, não. O simples fato da pessoa estar ali já está contemplando. Essa é uma pergunta, Matheus, muito recorrente. Quem inicia os estudos, inicia uma trajetória em fotografia, quando tem a oportunidade, questiona, indaga se deve ou não, se vale a pena ou não fazer um curso superior. E a resposta que a gente costuma dar é sempre positiva, assim, né? E eu digo isso pela experiência curta que eu tive na academia com fotografia, que assim levou a minha vivência com fotografia de 8 para 80. Então, eu compartilho o teu discurso. Eu acho que estudar é inerente à evolução humana. A gente tem que estudar tudo que a gente gosta e o que a gente não gosta, eventualmente, para crescer, para evoluir. Aí, Matheus, a gente tá chegando no final dessa nossa conversa. Eu estou muito feliz que você veio aqui dividir as tuas experiências com a gente, mas eu quero ainda te pedir que você volte na próxima oportunidade, porque eu ainda estou cheio de perguntas para fazer. Satisfação demais, cara. Eu tô sempre por aqui. Só me convidar. Pronto, então o convite já tá feito. Toda vez que você vier para Recife, você já sabe que se quiser bater um papo, esse papo vai ser gravado e vai ser dividido com as pessoas. Cara, quanto mais a gente dialoga, né, troca ideias, e é o que você tá fazendo aqui com o podcast, com esse programa, melhor, né, cara? Porque a gente se enriquece muito com a pluralidade, né? Às vezes vem uma pessoa mais ligada à técnica e é maravilhoso, às vezes vem uma pessoa
né, mais ligado a uma produção artística e também é maravilhoso, e assim por diante, né? E a gente vai se enriquecendo cada vez mais. Aí acho ótimo, né? Tem quando eu estava falando agora há pouco, né, nas perguntas anteriores sobre o Pequeno Encontro, eu falei da equipe que constituiu o primeiro, né? E a Camila Targino, o Eduardo Queiroga e eu, e atualmente, né, a Maria Chaves, o Eduardo Queiroga e eu, que juntos, né, vamos pensando e imaginando as possibilidades de temáticas para cada evento, e junto com isso, né, pensando nos nomes que a gente pode convidar para constituir e dialogar sobre aquela temática. Obviamente que a gente sempre tem ajuda, né, de muitas e muitas outras pessoas que a gente recorre, a gente pergunta, a gente tira dúvidas, quer saber a opinião, né, porque a gente acredita mesmo no trabalho coletivo, né? Como eu falei também já, sempre esteve presente na minha produção fotográfica o trabalho coletivo, né? E que eu acho muito importante. Principalmente para tudo isso que a gente vem vivendo, né? Não só no Brasil, mas no planeta de uma forma geral, né? A gente tem uma fase muito individualista, egoísta, radical, no mundo, na verdade, né? Não é só aqui no Brasil. E em paralelo a isso, a gente tem a união, a gente tem o coletivo, a gente tem o carinho, o amor, o bem-querer, né, o respeito. E é nessas coisas que eu acredito, né? E aí, como a fotografia tem sido o meu elo com um público maior, digamos, né, do que só entre os amigos diretos e as famílias, então sempre que eu posso, eu tento fazer com que os momentos que tudo que eu faço, seja organizando um evento, seja fazendo um trabalho, seja aqui conversando para as pessoas que vão escutar, sempre aproveitar da melhor forma possível esses momentos para tentar transmitir essas coisas, sabe? A energia mesmo da união, né? Do bem-querer, porque a gente tá precisando, né? Porra, a gente tá vivendo um momento de trevas, né, bicho? E a arte, né? A fotografia é uma ferramenta muito potente, né? Para isso. Obviamente, se ela é bem usada e conduzida nesse sentido, porque tem gente que também usa de uma outra forma. Mas quando a gente traz essa ferramenta tão rica e plural que é a fotografia pro caminho da leveza, da harmonia, né, da paz, da união, então acho que as coisas florescem, acontecem, né? E quando a gente trabalha em coletivo, isso é potencializado, né? E no caso do Pequeno Encontro não é diferente, né? Tem uma pessoa tão especial como o Eduardo Queiroga, tem uma pessoa tão especial como a Maria Chaves, pessoas sensíveis, né, que estão atentas, né, que tem uma postura política, porque viver é política, né? Claro que a gente não está falando aqui de partido, nem nada disso, né? Mas a vida é política. Então, as relações são políticas. As relações são políticas. Então, se a gente vive a política de uma forma respeitosa e tranquila, as coisas acontecem naturalmente, né? A própria vida vai dando rumo a tudo e a tendência é, com isso, a gente evoluir, né? A gente crescer. Massa, meu irmão, adorei a nossa conversa. Tô encerrando, mas com muita pena, assim, com desejo de continuar numa próxima oportunidade. Vamos que vamos. Eu já vou adiantando para vocês que o Fotoprosando, ele vai muito breve ter outras pessoas aqui ocupando esse espaço, porque a ideia principal nossa é fazer com que isso seja democrático, então não é a minha pessoa que vai estar aqui sempre. Então a gente vai chamar fotógrafos e fotógrafas que possam também conduzir o papo aqui sobre seus segmentos específicos e outros assuntos que são afins, para fazer com que a conversa vá ficando cada vez mais rica. Então, Matheus, meu irmão, muito obrigado. Maravilha, eu que agradeço, cara. Volte sempre. Tamo juntos. Eu não posso deixar de lembrar que o Fotoprosando é um oferecimento da Escambo Fotográfico, Escola Pernambucana de Fotografia, Recife Image e Locadora Fotográfica. Sem o apoio dessas empresas, o Fotoprosando não seria possível. Não posso também deixar de lembrar de você clicar ali no botão, no joinha, comentar aí, dizer o que você achou do papo. De repente, se você tiver alguma pergunta, você pode mandar ali nos comentários que a gente encaminha para Matheus. De repente, se ele responder, vai ser um de barato. certeza eu vou responder. Aí, tá certo.
E também não esqueça de se inscrever no canal para ajudar o Fotoprosando a crescer e prosperar. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima.